vi minha avó, meu avô e mais 3 filhos que já faleceram. Eu acho que de todos os relatos que eu venho trazendo para vocês, das experiências que eu tenho passado com a espiritualidade, com o reino espiritual, talvez essa história aqui seja a mais forte desde então. Aconteceu que já faz algum tempo que eu comecei a entender o que é sonho, o que é visão. Como que eu comecei a perceber? No sonho, seu sonho é aleatório, você não costuma... Você começa... Sabe quando você começa a correr, aí você fica meio lento, aquela coisa toda, então você sabe que é sonho. Na visão, geralmente quando eu tô tendo visão, é muito real. É real como se estivesse ali, acontecendo. Só que o que mais me chama a atenção nas visões que eu tenho são visões que se repetem. Não é uma única vez. Eu tenho aquela visão ali, passa então alguns períodos de tempo, eu tenho aquela visão novamente. E há 2 anos atrás, eu comecei a ter uma visão dos meus avós e de 3 filhos deles que já não estão mais entre nós, da mesma família. Comecei a ter uma visão deles andando em fila. Eu não entendia por que aquilo. E eles passavam juntos, iam até uma capela amarela. E os portais assim da capela, tanto a janela como a porta, era azul. E eu tive aquela visão, e naquela visão a minha avó chegava até mim. Os outros não me viam, só ela. E nessa visão ela chegava, ela colocava a mão dela no meu coração, batia a mão assim no meu coração e falava: olha, toma conta do coração da sua mãe. E eu tive essa visão, eu fiquei bem perturbado, bem preocupado com a minha mãe nesse sonho, nessa visão, não sei, enfim. E aí passaram-se então algum período de tempo, eu tive essa visão novamente. E aí começou a saga pela procura pela capela. E a gente procurou essa capela em todos os lugares que a gente conhecia. Os meus pais, eles gostam muito de fazenda. E essa capela era capela de fazenda. E a gente começou a procurar nas fazendas que eles frequentavam. E eu não consegui encontrar esse local exato que eu sonhava. E o tempo foi passando. Nessa história passou 2 anos e eu não procurei mais. Eu desisti de encontrar. Falei, bom, esse realmente deve ter sido um sonho, não deve ter sido uma visão, pensei. Passou então muitos anos, surgiu uma proposta para os meus pais deles irem trabalhar numa fazenda. Os dois, ambos para olhar o local. Caseiros, né, que fala. E todo mundo da minha família tinha ido. Nossa, que lugar bonito, nossa, que lugar legal. E todo mundo falando, e eu não fui. Eu fui o último aí. E quando eu cheguei lá, fui o último da família aí. Quando eu chego naquele local, gostei também, achei o lugar bonito. Fui até o local. E naquele dia, especificamente, a gente ficou mais ou menos, era um domingo, a gente ficou mais ou menos até umas 5h30, 6 horas da tarde mais ou menos. Sabe quando o sol começa, dá aquela baixada para começar a anoitecer? Como eu não conhecia muito o local, eu fiquei meio cismado e falei para eles: olha, eu vou embora mais antes de escurecer totalmente, que assim eu não pego a pista no escuro, porque era uma pista de terra, enfim. Aí pego a Natália, minha esposa, o Theo, meu filho, coloco no carro e a gente tá indo embora. Quando a gente tá indo embora, no final do dia, eu passo então pela tal capela. Gente, era exatamente a capela que eu tinha visto na visão. Exatamente. Inclusive, eu vou pôr uma foto dela aqui. Se eu conseguir... Se você estiver vendo a foto dela aqui, é porque eu consegui encontrar a foto. Se eu não conseguir, é porque eu não tirei. Eu não lembro se eu tirei a foto dela, mas se eu tirei, você viu ela aí. Era exatamente a mesma que eu tinha visto naquela visão. E naquele momento, eu entrei em choque. Parei o carro, a Natália entendeu o que estava acontecendo, ela olhou pra mim, ela virou pra mim e disse: você tá vendo? É aquela capela da visão, né? Eu falei: exatamente. E quando a gente lembra que eu falei que quando eu comecei a ver eles estavam andando em filinha e eu não entendia por quê? Porque os meus tios iam indo na frente e os pais deles, que são os meus avós, iam vindo atrás, todos em filinha assim.
Aí desci do carro e fui ver. Quando eu chego então na frente da capela, de frente com a porta daquela capela, a escada, gente, era uma escadinha para dar acesso. E assim, o caminho para chegar até lá era estreito. Era tipo uns degrauzinhos assim. E tinha tipo um caminho de grama, de mato. Eu não vou saber explicar, mas era tipo assim, ó. Era como se fosse aqui, assim, tá vendo? Que ele tem um caminho, ó. Era tipo isso. E aí eu comecei a entender então por que eles andavam em filinha. Porque era o caminho, entende? Do ponto da minha visão que eu tinha, eu fui exatamente do ponto que eu tinha. Lá tem tipo uma montanha e um baixadinho assim. E eu ficava sempre no mesmo ponto. E eles passavam ali num fim de tarde, caminhando em fila. E eu olhava a cena deles e eles nunca me via. Sempre minha avó que me via. Minha avó materna, no caso. E aí quando eu vi, eu entrei em total desespero, assim. Eu entrei em choque. E acabei contando isso pra minha família também, que se emocionou bastante. E assim, depois de algum tempo, então, a minha mãe realmente teve problema, na onde a minha avó apontava assim. A minha mãe teve um problema muito sério. Ela foi desenganada pelos médicos. E ela, esse ano de 2024, ela passou bem perto mesmo, bem perto de deixar a gente. E foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Foi tanto ela como meu pai, né? Que meu pai vem enfrentando uma dificuldade aí, de saúde também. Um problema sério com aquela doença que eu não gosto de falar o nome. E minha mãe também, sabe? Os dois tudo na mesma época. E a minha mãe teve um... Eu que acompanhei ela nos médicos, levei ela no médico. E o médico muito, muito bem nomeado na nossa cidade aqui. Uma pessoa que cuidou também da mãe dela. E é um cara que estudou a vida toda. Então assim, a gente tem um respeito muito grande por ele. A gente acredita muito nele. E fizeram uma bateria de exame na minha mãe. Ele virou minha mãe de cabeça pra baixo. Ela fez todos os exames que vocês podem imaginar. E quando a gente tá saindo da sala, ele aperta meu braço. Ela foi indo na frente. E ele falou assim, olha, na primeira oportunidade você me liga, eu quero conversar com você. Naquilo eu já fiquei meio gelado assim. Falei, não, tudo bem, mas não fala pra ela não. Eu falei, não vou falar. E depois eu saio da sala, levo ela em casa e ligo pra ele escondido. E aí ele me dá uma notícia, né? Que já tinha feito tudo o que poderia fazer por ela, não tinha mais o que fazer. Era levar pra casa mesmo e dar amor. Foi isso que ele me falou, cara. Assim, e um médico do cunho dele, né? Porque o coração dela tava falhando, né? Os medicamentos não estavam sendo eficazes. E lembrando da visão, lembrando de tudo, como que vocês acham que minha cabeça ficou, né? No momento que o médico falou isso pra mim, eu confesso, eu fiquei firme. Não tive nenhuma, não esbocei nenhuma reação. Só que eu sempre atraso nas minhas emoções, assim. Na hora eu fiquei firme, mas no dia seguinte, aí eu desandei. Eu desandei porque meu pai já não tava bem, ela também não tava bem. E quando fala pai e mãe, né, a gente, querendo ou não, a gente fica muito, ainda mais a gente que é bem próximo, nossa, a gente é muito próximo. Fui criado a vida inteira perto deles, né, morei um período fora, mas logo que eu pude eu já me aproximei de novo, porque eu fiquei com... Nossa, e eu vi ela naquele estado. E essa visão... Então, eu acho que essa foi uma das visões até hoje, uma das mais fortes que eu já tive, por conta do contexto, sabe? E eu continuo aqui relatando ao longo desses dias essas histórias com vocês, as experiências que eu tenho passado com a espiritualidade, sonhos, visões, sensações, vozes e muitas coisas mais. O meu WhatsApp tá aqui embaixo. Fica à vontade para conversar comigo, para me explicar se você tiver mais experiência que eu. Eu estou em busca de entender o que está acontecendo. Eu sempre fui muito espiritualizado, sempre, desde muito novo, né? Mas tem alguns períodos da minha vida que parece que eu fico mais. Então, se inscreve nesse canal se você gosta desse tipo de assunto. Aciona o sininho para você não perder nenhum vídeo quando eu subir, porque eu tô subindo conteúdos aqui
que você não vai encontrar em qualquer lugar na internet. São conteúdos muito pessoais, muito íntimos meu. Eu tomei essa decisão de relatar algumas dessas experiências com vocês ao longo dos dias, porque eu quero entender mais o que está acontecendo assim. Então curte esse vídeo para me ajudar na divulgação, manda ele para mais pessoas que você acha que faz sentido a pessoa ouvir essa história que eu tô contando, e usa esses comentários aqui embaixo se você já teve alguma experiência semelhante a essa que também mexeu muito com você. Um grande abraço, até o próximo vídeo, paz e luz para você.